Falemos com Jesus. Nós falamos sobre tantas coisas esses dias, coisas que nos dão medo, coisas que nos impressionam. Também já falamos coisas boas, que muita gente já foi curado, mas vamos falar mais com Jesus. Então Deus nos deu esse tempo de quarentena para termos mais tempo, principalmente para dialogar com Jesus e também com as pessoas de casa. Nós estamos aí confinados em nós mesmos, então nós aprendemos cada vez mais somar e se aguentar, mas não tem problema nenhum entre nós. Mas o que eu gostaria de dizer, fui lembrado hoje através de uma pregação, vamos falar com Jesus. Então Jesus estava lá curando e à noite então já estava se tornando noite e os discípulos estavam preocupados. Tinha quase 15 mil pessoas lá, lugar deserto, onde não tem água para comprar, não tem pão para comprar. E eles dizem a Jesus, vamos despedir essa multidão. E Jesus diz assim, dai-lhes voz de comer. Dai-lhes voz de comer. Então, Jesus queria usar os discípulos nessa situação. Ele quer nos usar também dentro dessa situação. Que nós saibamos repartir com o próximo. E aí aconteceu o seguinte, que Jesus ele pede que os discípulos apresentam lá que tem um menino com um lanche de 5 pães e 3 peixinhos, e aí então ele faz com que esse menino traga as coisas até Jesus e Jesus multiplica. Mas a multiplicação aconteceu depois que Jesus abençoou. Então, assim, quando nós temos a nossa comida na mesa, antes de nós comermos, vamos abençoar. Quando estamos no restaurante, antes de pedirmos, já vamos abençoar essa comida que virá. E assim, essa comida pode se multiplicar em saúde, em gratidão a Deus. E foi o que aconteceu. Depois que ele abençoou a comida, ele não orou como muitos oram. Ó Pai, abençoa as mãos que fizeram, abençoa o agricultor que produziu. Não, ele abençoou para multiplicar. Então tudo que nós trazemos para Jesus se multiplica. Quando trazemos o nosso dízimo, o devorador é derrotado. Quando trazemos a nossa oferta de gratidão, que é outra coisa do que o dízimo é aquilo que nós que nem nos pertence a Deus, e Jesus até chama que os israelitas estavam roubando ele, usando os 10% quando deviam usar apenas 90%, e 10% já é do Senhor. Mas eu me refiro agora às ofertas que a gente dá, fora o dízimo, onde a gente ajuda alguém, onde a gente faz uma campanha, onde a gente está semeando numa boa obra, onde eu já dei o dízimo para a minha igreja, mas eu quero abençoar também uma outra missão, um casal de missionários. Então eu estou dando a parte, e isso é uma semeadura em terra boa. E isso Jesus disse que vai se multiplicar 30, 60, 100 por um. Então a pessoa deu 100, vai colher 10 mil, pode ser assim, ou 3 mil, ou 60 mil, 6 mil, agora fazendo humanamente uma conta matemática, né? Mas o que importa é o nosso coração. E assim também nós estamos sendo usados por Deus em distribuir aquilo que Ele nos deu. Então os discípulos saíram passando adiante aquele pão que Jesus abençoou. Mas eles não correram, porque tinha praticamente, era 5 mil homens, e mais as crianças e as mulheres, então dava em torno de 15 mil pessoas. Então, 12 discípulos para alcançar toda essa gente, como é que eles faziam? Eles passavam adiante, e aquelas pessoas passavam adiante. Então, antes de comer o próprio pão que estava sendo recebido, eles passavam adiante. Assim também nós podemos seguir o exemplo quando nós recebemos nosso pagamento. Primeiro passamos adiante, antes de nós consumirmos o nosso. E isso Deus vai abençoar e vai multiplicar. Então, nessa época de crise agora, talvez até aconteça que nós temos que acolher alguém, repartir o nosso, ainda, e a gente já faz a conta, mas eu não tenho nem para mim. Aquele menino que deu o lanche, ele podia dizer, não, mas esse é o lanche que a mamãe preparou para mim, eu preciso desse lanche. Não, mas ele viu através desse gesto de entregar o que ele tinha, ele viu a multiplicação, e se fartaram tantas mil pessoas, ainda sobrou 12 cestos de migalhas.
que não, Jesus não quer que as coisas se percam, né? Podemos até dizer, Jesus é contra jogar lixo por aí, ele quer as coisas sempre bonitas. Mais uma coisa ainda que eu quero falar no final, eu escutei o testemunho de um pastor que estava evangelizando num lugar 3 semanas, e tinha lá um casal de médicos que vinha toda noite, toda noite, toda noite. E também numa dessas ele pregou sobre Maria e Marta. E aí, justamente aquele casal convidaram Jesus, convidaram esse pastor e a sua comitiva, eram em torno de 12 pessoas, para jantar. E a mulher se lembrou de Maria e Marta, mas ela queria fazer um bem para Jesus. Então ela convidou para Jesus, dando alimento para essa comitiva. Aí quando essa gente toda veio, foram meio recebidas, aí a mulher disse, o senhor pregou sobre Maria e Marta, eu estive lá todas as noites, fazendo o papel de Maria, recebendo. E agora eu sou a Marta. E daí ela disse, o senhor vem aqui ver o que nós temos. A geladeira estava vazia, não tinha nada de comida em casa. E ela, pela fé, ela recebeu essa comitiva de em torno de 12 pessoas. Enquanto que ela estava mostrando a geladeira vazia, estava mostrando tudo vazio, bate alguém à porta. E lá vem 2 pessoas trazendo carne assada, tanto que o pastor nunca tinha visto assim numa vez só. E aí esses irmãos disseram, olha, Deus nos está mandando aqui, Deus nos falou que aqui não tem comida e você tem essa casa cheia. Então Deus nos preparou para trazermos essa comida para você poder atender os seus hóspedes. Talvez ninguém sabia disso, que ela ia convidar esses hóspedes. E foi bem na hora que ela mostra para o pastor que nada tem, a comida já tinha sido preparada antes por aquelas pessoas ou aquele restaurante que recebeu ordem do Senhor para alimentar o pastor e a sua comitiva. E assim nós podemos confiar em Jesus. Vamos trazer a Jesus as nossas necessidades, como diz em Filipenses, com ações de graça. Não vos preocupeis por coisa alguma, mas trazei diante do Senhor, diante de Deus, as vossas necessidades, as vossas orações com súplica e ações de graça. E Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades. Então vamos trazer diante do Senhor a nossa situação, mas já com ações de graça, já certos que o Senhor vai atender essa oração e que o Senhor vai suprir cada uma de nossas necessidades. E o Senhor também vai nos orientar o que fazer com o que temos agora, para que nós mesmos não nos barramos a bênção através de alguma desobediência que o Senhor já nos tem falado em alguma vez e a gente não fez. Então vamos reconsiderar também o nosso passado. O Espírito Santo vai nos mostrar e vai dizer o que se faz primeiro até que a bênção possa entrar. E assim eu desejo a todos nós um abençoado final de semana, e os que eu posso ainda alcançar pelo Face, na pregação de amanhã de manhã, inclusive amanhã de manhã, dia 28, nós estamos, dia 29, não me lembro agora, parece que é dia 29, nós estamos falando aqui do Brasil às 6 horas da manhã. E na Alemanha seria então 11 horas, porque lá entrou horário de verão. Sejam todos muito abençoados, acolhidos pelo Senhor, e o Senhor suprindo cada uma de nossa necessidade. Amém?